A paz do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaj, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia tem quantidade de matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, porque nós temos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções. De onde nós estivermos, até seja onde for que você vá, que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito, por isso seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igrejas e os Dons, e ministrar 14 livros com orações, e ser um canal para o Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao coração de todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor, dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios? Seja muito bem-vindo, Carlos. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela sua presença. Que houveram sorteios do Antigo ao Novo Testamento no livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja dos Dons, escolhendo o número de 1 a 14, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da Igreja dos Dons. E diga qual o número de rebanho de 1 a 14 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E sabe o que estamos oferecendo? 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esse ministério de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias apresentadas nos canais. Incluindo as mensagens com a hashtag anunciar mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar.
sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos à oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja dos Dons. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live, alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados, desde os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço, já lhe agradeço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos. Seja você também parte desse rebanho. Mas antes de eu dar início ao sorteio, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. E receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João
capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aos escolhidos, seja muito bem-vindo, Carlos, gratidão. Escolhido de número 5. Deuteronômio com 34 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Deuteronômio. 32. Capítulo 32, para os escolhidos de número 5. Vamos à oração. A oração é a oração de número 1. Senhor Deus Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito maligno que estiver oprimindo essa vida, essa família, esse lar, esse comércio e esse veículo. Saiam agora em nome santo de santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém. Deuteronômio capítulo 32, que contém 52 versículos, mas por nós trabalharmos com a numerologia, com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade é matemática, eu estarei lendo somente 7 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de vocês, aonde você estiver. Deuteronômio capítulo 32, contém 52 versículos. O cântico de Moisés: inclinai os ouvidos dos céus e falarei, e a terra ouça as palavras da minha boca, goteja a minha doutrina como a chuva, destilhe o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva, como gotas de água sobre a relva. Apregoarei o nome do Senhor, engrandecerei o nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita e todos os seus caminhos são justos. O Senhor Deus é a verdade, não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Corromperam-se contra ele, já não são seus filhos, e isso é a sua mancha. Geração perversa e depravada. É assim que recompensas ao Senhor como povo louco e ignorante? Não é ele teu pai, que te adquiriu, que te fez o que estabeleceu? Lembra de todos os dias, atenta para os anos de cada geração. Pergunta a teus pais e eles te ensinarão, e os teus líderes e eles te dirão. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 11.
Segunda Crônicas com 36 capítulos. Capítulo 4. Segunda Crônicas, capítulo 4, para os escolhidos de número 11. Que contém 22 versículos. Acessórios do templo. Fez um altar de bronze de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 10 de altura. Fez o tanque de fundição de 10 côvados de uma borda até a outra, redonda e de 5 côvados de altura. Um fio de 30 côvados era a medida da sua circunferência. Por baixo da sua borda, por baixo da sua borda, havia figuras de bois que os cingiam ao redor, 10 em cada côvado, contornando o todo. Os bois estavam em 2 fileiras fundidas com o tanque. O tanque estava sobre 12 bois. 3 olhavam para o norte, 3 olhavam para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. Ele estava posto sobre os bois cujas partes posteriores estavam para a banda de dentro. Tinha 4 dedos de espessuras e a sua borda foi feita como a borda de um copo. E como a flor de um lírio, e sua capacidade era de 3.000 batos. Fez 10 pias e pôs 5 à direita e 5 à esquerda para lavarem nelas o que pertencia ao holocausto. Porém, o tanque era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez 10 castiçais de ouro, segundo fora ordenado, e os pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Escolhidos de número 2. Terceira João com 1 capítulo. Vamos à oração. A oração é a oração de número 2. Senhor Deus, eu peço que haja agora a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Chegando agora com essa administração da tua santa palavra, livrando essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo de toda opressão do mal. É o que eu peço, já lhe agradeço em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém. Terceira João com 1 capítulo. Que contém 15 versículos. O presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta de ouvir que meus filhos andam na verdade, amado. Procede fielmente em tudo que fizeste para com os irmãos e para com os estranhos. Eles perante a igreja deram testemunho do teu amor. Se os encaminhares em sua jornada por modo digno do Senhor Deus, bem farás. Foi por causa do nome que saíram nada aceitando dos gentios. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 8. Ao livro de Gênesis, com 50 capítulos. Gênesis capítulo 45. Contém 28 versículos. José dá-se a conhecer. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, clamou: fazei sair a todos a minha presença, e a ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer a seus irmãos e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de Faraó, disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam perplexos diante dele.
Disse mais José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E eles se chegaram. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, porém, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós, mesmo por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Pois já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita, pelo que o Senhor Deus enviou adiante de vós, a fim de conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida, por um grande livramento. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 2. Oséias com 14 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Oséias. Capítulo 9. Ou a oração 9, perdão. Oséias, capítulo 10, para os escolhidos de número 12, e a oração de número 9. Senhor Deus, nosso Santíssimo Pai Celestial, onde quer que chegue essa palavra, essa ministração da Tua Santa Palavra, chegue também a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e liberte de todo mal, de toda obra do mal, todas as áreas dessas vidas que estão junto conosco nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, para que verdadeiramente veja a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, através do ministério do Senhor Deus para conosco. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém. Oséias, capítulo 10. Contei 15 versículos. Para os escolhidos de número 12, Oséias, capítulo 10. Por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada, como ela é número, tempo, quantidade e matemática, eu leio somente 7 versículos. Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo conforme a abundância do seu fruto. Assim multiplicou os altares conforme a bondade da terra, assim fizeram belas colunas. O seu coração está dividido, por isso serão ocupados. O Senhor cortará os seus altares e destruirá as suas colunas. Certamente agora dirão: não temos rei, porque não temos ao Senhor. Mas mesmo o rei, o que faria por nós? Falam palavras vãs, jurando falsamente, fazendo aliança, portanto florescerá o juízo. Como erva venenosa num campo arado, os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Aven. O seu povo se lamentará por causa dele, como também os seus sacerdotes idólatras tremerão, por causa da sua glória que se apartou dela. Também a Síria será levado como um presente ao grande rei. Efraim ficará confuso. Israel se envergonhará por causa do seu próprio conselho. O rei de Samaria será desfeito como espuma sobre a face da terra. Glórias ao Senhor Deus. Escolhido de número 14. Lamentações com 5 capítulos. Capítulo 1. Lamentações, capítulo 1. Contém 22 versículos. Como já é solitária a cidade, solitária a cidade, outrora tão populosa, tornou-se como viúva, que foi grande entre as nações. A princesa entre as províncias tornou-se escrava. Amargamente chora de noite, as suas lágrimas lhe correm pelas faces.
Não há ninguém que a console. Entre todos os seus amantes, todos os seus amigos traíram e se tornaram seus inimigos, depois de sofrer aflição e dura servidão. Judá foi para o exílio, habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores alcançaram nas suas angústias. Os caminhos se planteiam, de Sião se planteiam, pois não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas. Os seus sacerdotes gemem, as suas virgens estão tristes. E ela mesma tem amargura. Os seus adversários a dominaram, os seus inimigos prosperam. O Senhor a entristeceu por causa da multidão dos seus pecados. Os seus filhos foram para o exílio. Cativos na frente do adversário, da filha de Sião, foi-se todo o esplendor. Os seus príncipes são como servos que não acham pasto e sem força fogem na frente do perseguidor. No dia da sua aflição e das suas rebeliões, lembram-se de Jerusalém, de todas as suas mais queridas coisas que teve nos tempos antigos. Quando seu povo caiu nas mãos do adversário, ela não teve quem a socorresse. Os seus adversários a viram e zombaram da sua destruição. Glórias ao Senhor Deus. Escolhido de número 13. Eclesiastes com 12 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Eclesiastes. Capítulo 8, Eclesiastes, capítulo 8. A oração é a oração 4. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, peço ao Senhor que haja libertação e purificação de todas essas vidas, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo, de toda miséria, de toda depressão e toda opressão maligna, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai em retirada pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu dou glórias e aleluia, meu muitíssimo amém. Eclesiastes capítulo 8. Contém 17 versículos. Quem é como o sábio? Quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto e muda-se a dureza do seu rosto. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isso em consideração para com o juramento do Senhor Deus. Não se apressa a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa. Mas, pois ele faz tudo o que quer, visto que a palavra do rei tem poder, que lhe dirá que fazes. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo, embora o mal do homem seja grande sobre ele, visto que não sabe o que há de acontecer. Escolhido de número 6. Segunda João com um capítulo. Que contém 13 versículos. O presbítero, Senhora eleita, seus filhos a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos que os conhecem, todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que está em nós e para sempre estará conosco, graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Deus, Pai, e do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Muito me alegrei ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como
recebemos o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te não como se escrevesse novo mandamento, senão que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, para que neles andeis. Muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confesso que o Senhor Jesus Cristo veio em carne, tal é o enganador e o anticristo. Escolhido de número 1. Primeira Pedro com 5 capítulos. Capítulo 5. A oração é a oração de número 7. Santíssimo Senhor Deus e Todo-Poderoso, peço que haja agora a expulsão de todo espírito do mal, de todo ser maligno que trabalha contra a tua santa palavra, para que o santíssimo nome do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja ainda mais exaltado e ainda mais glorificado, através do teu ministério dessa tua igreja virtual, @ igreja dos dons, e todas essas vidas que estão junto conosco, vejam a sua luz brilhar e libertar todos os setores da vida daqueles que principalmente são fiéis ao Senhor, e estão inscritos em todas as suas igrejas virtuais. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém. Primeira Pedro, capítulo 5. Que contém 14 versículos. Os anciãos e os jovens, aos presbíteros que estão entre nós, admoesto, eu que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo, como alguém que participará da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho do Senhor Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas por vontade, não como dominadores dos que foram confiados, mas servindo de exemplos ao rebanho. E quando se manifestar o sumo pastor, percebereis a impecável coroa da glória. Semelhantemente, vós, jovens, sede submissos aos mais velhos e cingivos todos os de humildade, uns para com os outros, porque o Senhor Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potência mão do Senhor Deus, para que o tempo vos exalte, lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 3. Abacuque com 3 capítulos. Capítulo 2. Abacuque capítulo 2, contém 20 versículos. O castigo do caldeus sobre a minha torre sobre a minha torre de vigia estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei para ver o que fala comigo, e os que eu responderei esta queixa. Então o Senhor me respondeu: escreve a visão e torna-se bem legível sobre tábuas, para que aquele que passar correndo possa ler, porque a visão é ainda para o tempo determinado, até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará.
Eis que a sua alma se inclina, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Tanto mais que pode ser dado ao vinho é desleal. Um homem soberbo que não se contém, que alarga como sepulcro o seu desejo, e como a morte que não se farta. Ajunta-se todas as nações e congrega-se em todos os povos. Não levantarei todos estes contra ele um provérbio e um dito zombador. Dirão, ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores, não despertarão os que te farão tremer. Então lhe servirás tu de despojo. Glórias ao Senhor Deus. Escolhido de número 9, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de cada um de vocês, gratidão por cada curtida, por cada comentário. Gálatas, vamos ao livro com 6 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Gálatas. Capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Vamos à oração. A oração 5. Senhor Deus Todo-Poderoso, que todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e estes veículos que estiverem em um só Espírito junto conosco, recebam a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que sejam livres de toda depressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. Gálatas, capítulo 3, que contém 29 versículos. Fé ou cumprimento da lei? Ó insensatos Gálatas, que vos enfeitiçou, não foi diante de vós, dos vossos olhos, que foi exposto o Senhor Jesus Cristo crucificado? Só quisera saber isto, vós recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhas padecido tanto? Se é que isso também foi em vão, aquele que vos dá o Espírito e que opera milagres entre vós, acaso faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu no Senhor Deus e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Glórias ao Senhor Deus. Apocalipse com 22 capítulos. Para os escolhidos de número 4. Vamos ao capítulo. Capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Contém 29 versículos. A carta à igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e teu trabalho, a tua perseverança. Sei que não suportas os maus que puseste à prova, o que dizem apóstolos que não são. E descobriste que eram mentirosos. Tens perseverança e por causa do meu nome sofreste, mas não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei e a ti removerei do seu lugar,
o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso do Senhor Deus. Glórias ao Senhor Deus. 7 escolhidos de número 7. Segunda Coríntios com 13 capítulos. Capítulo 13, 2 Coríntios, capítulo 13. A oração é a oração 3. Santíssimo Senhor Deus Todo-Poderoso, que através do poder da tua santa, forte, verdadeira palavra, sendo ministrada, que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo, sejam todos livres em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. 2 Coríntios, capítulo 13. Contém 13 versículos, advertências e saudações finais, e esta é a terceira visita que vos faço. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente eu disse, a segunda vez o digo, como quando estava presente, agora estando ausente, e digo aos que antes pecaram, e a todos os mais que se outra vez for, não os pouparei, visto que buscai uma prova de Cristo. Fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Ainda que foi crucificado por fraqueza, contudo vive pelo poder do Senhor Deus. Nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder do Senhor Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, o qual não sabeis quanto a vós mesmos, que o Senhor Jesus o Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Espero, porém, que entendereis que nós não somos reprovados. Ora, rogamos ao Senhor Deus que não façais mal algum, não para que sejamos achados aprovados, mas para que vós façais o bem, embora nós sejamos como reprovados. Glórias ao Senhor Deus. E eu irei ler agora para vocês mais um desafio que as igrejas e canais estão apresentando. Atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não são mais necessárias para as pessoas que moram em casa ou entre formas de moradias. Primeiro, oferta. Segundo, o sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimo. Sétimo, um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia, para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao Senhor Deus. Eu vou apresentar uma de nossas denúncias para todos vocês. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da
sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada, para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2, diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7. Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para a ministração. Vamos o sorteio do último livro de hoje, escolhidos de número 10.
Esdras, com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esdras. Capítulo 6. Esdras, capítulo 6, para os escolhidos de número 10. O capítulo 6 contém 18 versículos. O decreto de Dário. O rei Dário deu ordem a buscar nos arquivos onde se guardavam os tesouros em Babilônia. Em Ecbatana, fortaleza situada na província da Média, achou-se um rolo e nele estava escrito um memorial. No primeiro ano do rei Ciro, o rei deu esta ordem com respeito à casa do Senhor Deus em Jerusalém: seja edificada a casa para lugar em que se ofereça um sacrifício e sejam lançados os seus fundamentos. A sua altura será de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados. Com três carreiras de grades, pedras e uma carreira de madeira nova. A despesa se fará na casa do rei. Além disso, os utensílios de ouro e de prata da casa do Senhor Deus de na casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, sejam revestidos para que vão ao seu lugar, o templo que está em Jerusalém. Serão depositados na casa do Senhor Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da região, e ao oeste do Eufrates, Setar-Bozenai, e aos vossos companheiros, os governadores que estáis ao oeste do rio, e permanecei longe dali. Não empeçais a obra desta casa do Senhor Deus, para que o governador dos judeus e seus anciões reedifiquem a casa do Senhor Deus no seu lugar. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham um número de 1 a 14, pois o livro é o capítulo que será sorteado, será para dar total liberdade. O Espírito Santo do Senhor Deus falará ao seu coração nesse momento. Enquanto você mentaliza, eu leio mais um desafio para todos vocês. Atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. A primeira, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é o ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. A segunda é, prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Terceira, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarta, prove para nós, na Bíblia Sagrada, que é um filho do Senhor Deus Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examinem João 9:31. E receba 200 milhões de reais. Quinto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, ou Cristo, não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. Sexto, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar imposto ao político, e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, ou Cristo, e recebendo as boas promessas, e receba 200 milhões de reais. Sétimo, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, ou Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro nem da autoridade do político, e receba 200 milhões de reais. Mentalize o número de 1 a 14, peça que o Espírito Santo fale ao seu coração através de um livro. É um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso para a sua meditação nesse momento. Quatro, você que mentalizou, escolheu 4, Deuteronômio 32. Você que mentalizou, escolheu 5. 2 Crônicas, capítulo 4, você que mentalizou 1, 3 João. Você que mentalizou o 7, Gênesis, capítulo 45. Você que mentalizou o 8, Oséias, capítulo 10. Você que mentalizou o 12, Lamentações, capítulo 1. Você que mentalizou o 10, Eclesiastes, capítulo 8. Você que mentalizou o 3, 2 João. Você que mentalizou o 2, 1 Pedro capítulo 5,
Você que mentalizou o 6, Abacuque capítulo 2. Você que mentalizou o 11, Gálatas capítulo 3. Você que mentalizou o 13, Apocalipse capítulo 2. Você que mentalizou o 14, 2 Coríntios capítulo 13. Você que mentalizou o 9, Esdras capítulo 6. Glórias ao Senhor Deus. E eu já vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Atenção a todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem nos templos físicos com comprovante das ofertas e dízimos independente do valor terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um dos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país e assim serem todos muitíssimos abençoados. Glórias ao Senhor Deus. E eu irei apresentar mais uma mensagem para todos vocês que a filha do sacerdote e apóstolo está apresentando. Glórias ao Senhor Deus. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo.
Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadim. Eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. O 4, Deuteronômio 32, o 5, 2 Crônicas, capítulo 4, 1, 3 João 7, Gênesis 45, 8, Osés 10, o 12, Lamentações, capítulo 1, o 10, Eclesiastes 8, o 3, 2 João, o 2, 1 Pedro 5, o 6, Abacuque 2, o 11, Gálatas 3, o 13, Apocalipse 2, o 14, 2 Coríntios 13, o 9, Esdras, capítulo 6. Atenção, você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declara aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu, diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. Vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito, de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2. E no livro de Mateus, capítulo 12, meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado, os perfis oficiais, para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. E eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também de Portugal, vocês também da Angola, vocês também da Argentina, Japão, Colômbia, França, Itália e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém. Amém. Que o Senhor possa abençoá-los também. Com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu aguardo vocês até a próxima live.